Bom dia, é um prazer muito grande dar bom dia para quem está ao vivo com a gente, boa tarde para quem for nos assistir às 3 da tarde, boa noite para quem nos vir à noite logo mais. Hoje é o dia 23 de setembro de 2009 e nós estamos juntos felizes nesta manhã gostosa, agradável, amena, deliciosa, filtro de nuvens, luz agradável. Eu adoro quando o dia está assim. Bom dia, gente. Bom dia, Tom. Bom dia, meu irmão. Chico. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui conosco o Judá. É um amigo, irmão querido aqui do caminho, filho da nossa amadíssima amiga Dora Ramos. E o Judá é um moço firme no Evangelho e alegre. E ele às vezes senta aqui no sofá para assistir. Aí eu digo, Judá, vem cá, faz uma pergunta, participa, mas ele se negava. Hoje eu falei, você não quer participar não, Judá? Aí ele fez, ele fez que eu disse, sei não, hein? Mas o fato é que ele acabou aceitando assentar-se ali. Então um bom dia para você, Judá. Bom dia. É um prazer ter você com a gente, viu? Obrigado. E você que está em casa, o nosso tema hoje é sobre profecia, o significado da profecia. E antes que a gente inicie os processos de perguntas, como sempre eu faço, eu queria só dizer uma palavrinha introdutória. A grande pergunta das pessoas é por que profecia? Elas sempre são associadas na nossa mente à revelação de coisas por vir, ao futuro. Daí ela ser uma profecia, ela é uma declaração de fé sobre algo que virá. Por que isto? Se o futuro é algo que está tão definido diante de Deus, por que que ele não revela logo isso para todo mundo, ou porque para alguns, ou porque algumas coisas? E que benefício há em revelar algumas coisas sobre o futuro? A segunda questão é, profecia é sempre alguma coisa relacionada ao futuro? Não existe a dimensão dela que é para hoje, para agora, que se existencializa no momento? Terceira pergunta. Existe profecia que, além de falar para hoje, fala para amanhã e fala para depois? Ou seja, existe multidimensionalidade aplicativa nas profecias? São questões que o tempo todo eu ouço pessoas fazendo há muitos anos, fazendo um resumo simples. Ou tem a ver com o grilo sobre o futuro, e aí a profecia em acontecendo e revelando o futuro levanta uma outra questão. Está tudo escrito, determinado, fixado, inflexível? Se é assim, de que me adianta exercer meu livre-arbítrio, minha liberdade? De que me adianta trabalhar contra o mal profetizado? Isso não gera um determinismo paralisante? É uma outra questão que surge para muita gente, sem falar naquela quantidade enorme de coisas bem menores, já comezinhas. Quando a profecia é verdadeira, quando a profecia é falsa, quando ela é falsa porque foi falsificada pela vaidade do profeta, quando ela é falsa porque foi falsificada pela opressão dos muitos querendo ouvir um tipo de profecia e encontram um profeta entre a fajutice e a ausência de caráter, um ser no limbo que começa a aceitar falar o que os outros querem ouvir, tanto quanto existem questões mais comezinhas ainda sobre a profecia da carne e a profecia manifestada pelo diabo. Não apenas aquelas que são apresentadas explicitamente em nome de um poder maligno, mas também aquelas que no ambiente chamado cristão acontecem sob forte influência espiritual demoníaca, enquanto o pessoal está pensando que está falando
de Deus para os outros, ou pior, os outros pensando que seja Deus falando com elas. Sem falar ainda naquilo que não é profecia, que é paranormalidade, que é apenas fenômeno de um suposto profeta lendo a mente do cara e anunciando elementos dessa natureza. Então o nosso tema hoje é este. Eu poderia falar sobre cada uma dessas coisas até o fim do programa, aí a gente não ia ter pergunta sua, só a partir de amanhã, mas eu estou preferindo deixar apenas esta introdução tópica e temática dessas variáveis que a gente poderia tratar no dia de hoje, para deixar as questões agora com você, onde quer que você esteja, e com vocês que aqui estão, se tiverem perguntas sobre isso. Bom, eu tenho aqui do chat, veio por e-mail. Olá, moro aqui no Japão, Kanagawa, e quero fazer uma pergunta. Eu queria saber o que a Bíblia quer dizer quando se e dito que profetizavam com instrumentos musicais. Ele deve estar se referindo ao caso de Eliseu, que foi consultado pelo rei de Israel acerca do invasor sírio que estava vindo do norte, e Eliseu vinha à semelhança de um GPS profético, fazendo o pinpoint de onde o inimigo de Israel estava no campo de batalha. Só não desçam por aqui não, que eles estão vindo por ali, embosquem-nos por aqui. Ele era o satélite profético do vidente Eliseu, né? Ele via a terra de cima. Então, tinha um Google Earth. já tinha um Google Earth do Eliseu. Aí ele foi desviando tanto Israel do inimigo, Israel emboscando o inimigo, que o inimigo chegou e falou: não, por que está acontecendo? Que CIA é essa? Que serviço de inteligência é esse? Que se houvesse um Eliseu, Bin Laden estava preso, né? Há muito tempo. Então, que negócio é esse? Aí alguém disse: olha, aqui tem um homem lá dentro que tem um radar. Tem um cara, meu amigo, que é um satélite. Ele marca a nossa posição onde a gente está. Aí o rei de Israel disse: não, vamos trabalhar fogo contra fogo. Vamos ver se a gente pega esse cara, ou qualquer coisa assim. O fato é que Eliseu é chamado pelo rei de Israel para acompanhá-lo ao campo de batalha. E Eliseu não vai para a guerra, vai lá no meio do povo, lá atrás. Aí de repente o negócio vai chegando, vem a notícia de que o inimigo está numa posição diferente agora, especial, e vem perguntar a Eliseu: o que a gente faz? Aí o Eliseu falou, estava sem inspiração. O GPS estava desligado, cara. Eliseu é só um cara chamado Eliseu, meu Deus. Ué. A gente fica pensando que o homem é um robô profético. Ele não era evangélico. Se ele fosse evangélico, estava na ponta da língua. Ele teria deixado de ser profeta há muito tempo, teria virado um profissional da profecia. Aí desses que tem fila na porta, respondem para todo mundo, sabendo ou não sabendo, tendo ou não tendo, dizem porque o cara vai embora, deixa uma galinha, deixa um dinheiro, deixa ovo, deixa um carro, deixa qualquer coisa. Vira João de Deus de crente, né? Então, graças a Deus, o Eliseu não era assim. Então ele falou: estou sem inspiração. Coisa mais maravilhosa, né? Se o profeta Eliseu, que pediu a Elias porção dobrada do Espírito, falou: não está ocorrendo nada, preciso de uma ajuda. Aí eu preciso de um sossego. Tem gente que não leva a sério sossego, não leva a sério meditação, não leva a sério música, não leva a sério qualidade sonora, não leva a sério harmonia, não leva a sério nada disso, como elementos facilitadores da sua indução espiritual, da sua concentração, da sua meditação e da sua abertura interior para as coisas do Espírito. São meios de graça quando você se apropria deles de uma maneira consciente, disciplinada e em fé, sem fazer do meio alguma coisa que carregue poder em si, usando o meio apenas como uma esteira, um facilitador, um indutor de mim mesmo em Deus. Não é?
um acalmador da mente. Imagina, Eliseu está no meio de uma guerra, descendo no campo de batalha, uma tensão desgraçada, sabe lá o que está rolando em volta, o que estão perguntando ou dizendo a ele. De repente chega o rei e diz, ó, estamos numa encrenca que era uma profecia, uma vidência. Graças a Deus, Eliseu disse, me tragam um arpista, porque foi sinal explícito da desesperação dele e do compromisso dele com não falar nada sem nada para dizer. Que não seja de Que não Deus. seja de Deus. Isso é um profeta. Aí disse, nessa confusão aqui, fora de casa, dessa confusão, eu preciso de sossego. O arpista não é porque a harpa, se você for falar outra vez com categorias evangélicas clássicas, eu já ouvi muita gente dizendo que aquilo aconteceu porque a harpa é um instrumento de Deus. Só porque o Davi tocava harpa. A harpa era uma guitarra, meu mano. Era um instrumento dos mais modernos naqueles dias. O cara tava tirando, era o maior sonzão, Davi. Instrumentozinho que equivalesse à harpa, do ponto de vista clássico, naqueles dias, eram outras coisas. A harpa era o que tinha, era o ó do Borogodó. Então, nos dias de Eliseu, era também um instrumento de uma categoria extraordinária. Não tinha sido sacralizado, era instrumento para cantar no templo, ungido, né? para cantar no templo, cantar para Deus, para cantar para a mulher, para cantar a mulher, para cantar o que você quisesse, era o melhor meio de cantar, de se acompanhar para cantar, para cima ou para baixo, em qualquer direção, é bom para cantar. Aí Eliseu disse, me traga uma harpa, não se diz quanto tempo levou. Pode ter sido rápido, pode ter demorado mais tempo, mas o fato é que teve o hiato da harpa e da concentração, do fechar de olhos, do olhar para dentro, do ficar quieto. E aqui eu abro um parêntese para dizer que Eliseu recorreu a algo que universalmente todas as criaturas humanas interessadas em espiritualidade, em transcendência, recorre à mesma coisa. Não existe culto, não existe invocação praticamente no planeta todo, em qualquer fase da história da civilização humana, sem canto, sem melodia, sem musicalidade, sem instrumento. Seja percussão, seja corda, seja de que sonoridade seja, ou seja a vocalização, as vozes em harmonia, os ritmos xamânicos, as repetições, os murmúrios, seja lá o que for, são sempre elementos, o elemento do som, da voz, da indução pela melodia, a frequência musical, todos esses elementos que estão presentes na civilização humana não foram, portanto, uma invenção da Bíblia. Aquele vídeo Baraka ilustra muito bem isso. São, chama como se fosse gravações de vários tipos de religiosidade, onde a musicalidade, de uma certa forma, está sempre presente. Né? Falar nisso, eu vi esse vídeo há 5 anos atrás, já pedi algumas vezes para a gente conseguir passar no site. Eu passei já, ele é muito grande. Não, tem que ser bem avisado, muito avisado quando for passar para o pessoal ver. Sim. Porque é uma coisa extraordinária aquele vídeo. Então, voltando aqui ao assunto. Em todas as culturas do mundo, você vê isso acontecendo, e não foi a Bíblia que fez essa invenção. Ela se apropriou de algo bom, algo neutro, que pode ser usado para o bem, para o mal, pode ser usado para o que você quiser, como eu disse, para cantar para Deus, ou para cantar para o diabo, ou para cantar para sua mulher, ou para cantar a mulher do seu vizinho. Ou seja, está aí, depende do coração que use. E aí o Eliseu chega nessa hora, recorre a esse recurso, que certamente não era uma novidade para ele, era algo que ele já devia fazer com frequência. Ele devia saber o impacto que a harpa tinha como acalmador dos processos mentais dele,
como silenciador das vozes excessivas na mente, como um pacificador natural do estado orgânico, psíquico dele. Obviamente ele não dizia isso para si mesmo com so many words, mas ele dizia, uma harpa me faz bem, toquem uma harpa para mim. O fato é que quando a harpa foi tocada, ele encontrou o eixo de serenidade dele, o portal se abriu. Isso é outra coisa interessante. Existem elementos proféticos que acontecem independentemente do profeta estar em adesão, em preparação, em estado de profecia. Acontece como um raio que cai na cabeça do profeta e ele diz, ai de mim, deixa eu falar. Mas a maior parte das profecias demandam a entrada num determinado estado, num determinado ambiente, numa determinada ambiência de silêncio, de quietude, de paralisação de processos mentais excessivos. A mente precisa aquietar-se e acalmar. Então, daí, por exemplo, quando eu comecei a ver os cultos cristãos se transformarem em shows de rock, heavy metal pesado, eu não estou dizendo que o Espírito Santo não possa fazer o que ele quiser em qualquer coisa, em qualquer lugar. Só estou dizendo que aquele ambiente ali, até do ponto de vista científico, hoje em dia há estudos minuciosos sobre o impacto de frequências sonoras e musicais sobre o cérebro, sobre o coração, sobre o corpo todo, sobre um monte de coisas, e existem determinadas sequências e frequências de impacto musical extremamente danosos ao cérebro, aos batimentos cardíacos. Isso não é fato que não seja ciência, o que eu estou dizendo aqui. Para mim não tem nada a ver com essa maluquice de crente, de rock é do diabo, isso é do diabo, isso é que eu estou falando de uma coisa estilo de uma música. Você pode botar música com letra de Jesus. Aquele estilo musical gera aquele tipo de excitamento mental, provoca aquelas áreas do cérebro que desconcentram disso, que tiram daquilo, que não induzem a serenidade, nem a quietude, nem a paz, nem a isso, nem aquilo, induzem outras dimensões que não são necessariamente as que se está querendo, buscando ou desejando para a vida. Então, em geral, a gente não leva a sério o ambiente da profecia e da pregação, do ensino, como coisas importantes, não essenciais, mas importantes, como uma preparação do coração para as sintonias mais finas. E a gente perdeu completamente isso. E no meio cristão evangélico, não existe nenhuma preocupação com concentração, silêncio, solitude, meditação, musicalidade de sonoridade indutora do sossego, da quietude. Mas é porque isso, para a grande maioria, parece ser uma nova era, né? Os elementos de uma nova era. Então, não, foi por causa... também é isso, né? Historicamente foi por causa só do pentecostalismo e das renovações espirituais, porque... historicamente falando, os grandes movimentos de avivamento espiritual aconteceram com musicalidade extremamente suave. Foi depois que o movimento pentecostal surgiu e depois que ele se tornou folk religion, ele foi virando uma religião do povo, cada vez mais assim, do povo que eu digo adquirindo os elementos do próprio povo mais populares. Aí introduziram-se aquelas coisas mais solenes, eram as bandas pentecostais. Até aí está tudo legal, não causa esse impacto no cérebro tão desconstrutivo. Mas aí, com o passar dos anos, até eu me converti, não tinha nada além disso. Quer dizer, quando eu comprei a primeira bateria para a igreja, no ano de 73, foi a primeira bateria numa igreja no Amazonas.
Em todo o estado. Eu comprei, saí, fui numa tal de Mundial e tal, comprei uma bateria. Começando uma reunião para jovens, achei que era uma heresia começar uma reunião de jovens. Sem a bateria, né? Sem a bateria. Essa moçada queria mais a bateria do que qualquer coisa. Você tinha quantos anos, cara? Eu tinha 18, eu tinha me convertido em julho, com 18, eu tinha feito 18 em março, me converti em julho, comecei a pregar e eu comprei essa bateria em novembro, mais ou menos. E uma guitarrona e não sei o que, eu fui lá. O papai me deu dinheiro, eu fui lá e fiz a festa na Mundial. Não tocava nada, eu nem gostava, eu nunca nem sentei para ver como é que é uma bateria, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu achava legal que a moçada tivesse aqueles instrumentos lá, eu fui lá, botei. Apareceu logo um baterista, meu amigo João Bolinha, que morreu ano passado, está com o Senhor. E aí vieram jovens se convertendo, uns na guitarra, e virou uma banda grande. Mas, pois bem, a bateria, eu estou dizendo isso só para dizer que em 73 a bateria ainda era o problema. Era o problema. A bateria começou a deixar de ser um problema nas igrejas históricas já aí por 84, 85. Nas pentecostais ela só foi introduzida na década de 90, para eles não perderem a moçada inteira para os Estevão Hernandes, que estavam surgindo por aí, e aí a Assembleia de Deus e outros grupos fechados que não admitiam essas coisas, tiveram que se abrir para não perder essa moçada. Por exemplo, eu conheci o Silas Malafaia tocando bateria, com 18 anos, na Igreja Maranata, do pastor Paulo Brito, na ABI, no Rio. Porque na Assembleia de Deus não dava para ele. O Silas, se a Assembleia de Deus não tivesse se aberto um pouquinho mais, ele não teria ficado na Assembleia. Ele já estava na Maranata porque não dava, ele queria que o cabelo dele ficasse aqui em cima da orelha um pouquinho, ele queria cultivar o cavanhaquinho, ele queria usar calça jeans, que ele usava com as camisinhas mais moderninhas, e ele gostava do som da bateria, dos Beatles e dos Rolling Stones, então ele estava ali. Aí quando a Assembleia acenou com a chance de começar a abrir mais, ele foi fazendo o caminho dele mais para lá, acabou virando um típico o típico assembleiano é um cara sério, de Deus, comprometido, amante da palavra, zeloso, às vezes extremamente ignorante, mas sempre sincero no que está fazendo. E isso não tem nada disso, eu esqueci essa história toda. Voltando para a profecia. Acabou de ser uma profecia contemporânea. Então, voltando para a profecia, para o Eliseu, ele se serviu de algo que a gente despreza. E que os grupos espirituais orientais, por exemplo, levam extremamente a sério. O budismo leva a sério. Né? As sonoridades, as mudanças de frequência. Você pode escolher o grupo. Qualquer grupo leva a sério. Se você... Canto gregoriano dos católicos, por exemplo. Canto gregoriano, mas você sabe por que começou? Não. O canto gregoriano começou porque o órgão era proibido dentro da igreja. Era a bateria da época. Era instrumento profano, mundano, diabólico, isso. Que animava os cabarés, os bordéis, as surubadas da Idade Média. Então era totalmente profano. Porque era profano, não se podia tocar no templo. Então no templo era só a vocalidade pura e simples. Então iniciou essa coisa maravilhosa, que é o canto gregoriano, por causa de uma outra coisa maravilhosa, que é o órgão, e em razão de uma coisa diabólica, que é a mente religiosa. Pervertida. Que naquele tempo proibiu o órgão,
Levou o surgimento do canto gregoriano. Não por causa da igreja, mas por causa da inventividade do indivíduo que queria cantar e não tinha como se fazer acompanhar. E ficou melhor ainda do que o órgão, porque desenvolveu o órgão não desenvolve voz. Uma melodicidade maravilhosa. Quer dizer, mas foi o pecado de um que gerou a maravilha desse outro. Aí, anos depois, com a invenção de instrumentos mais sonoros, mais badaladores, mais intensos, o órgão foi virando coisa de caronchinha. Ele perdeu o poder de novidade excitadora dele. Aí ele foi, quando ele vai sendo desprezado pelo chamado mundo, aí a igreja adota, como a igreja é sempre o último vagão do mundo, ela é mundo, mundão mesmo. Ela só não é locomotiva, que não tem cabeça para ser. Mas é mundão, é o último vagão, carregando lixo lá atrás, mas está atrelado... As sobras do que aqueles que querem viver a vida. Mas está atrelado ao mesmo carro, chefe. Aí quando o mundo já botou isso como refúgio no último vagão, a igreja pegou e disse, agora é nossa. Agora santificou. Agora santificou, e quem tocasse qualquer coisa que não fosse órgão era do diabo e estava desinspirado. Caio, deve dar uma raiva ouvir você, viu? E ficou assim, meu irmão. Ficou assim na igreja protestante histórica, que é outra herdeira da igreja católica sem saber, em tudo. Os católicos faziam coisas, aí a igreja protestante não conhece a história e acaba assimilando. Eu já contei aqui a história do formato dos templos no Brasil, né? Mimetismo, né? Ou por antítese. Os católicos proibiram, aí ficam 2 gerações intervalando a informação. Os crentes ignorantes não sabem nada nem de hoje, quanto mais de ontem, de qualquer outro dia na história passada, não tem interesse. Aí eles adotam o que está instituído por um mandamento de um casuísmo católico, proibindo protestantes de fazerem templos com torres, sinos, não sei o que e tal, semelhantes à igreja católica. Instituíram aquele templo com cara de casa feia, azul, verde ou qualquer outra coisa, de barracão antigo, e virou a moda protestante. Quem fizesse uma torre, um sino, pusesse qualquer coisa lá, virava católico e estava em pecado. E eles não sabiam historicamente que quem chegou, os primeiros protestantes a chegar aqui, fizeram templos com aquela mesma arquitetura americana, europeia, não sei o que e tal. Foi a igreja católica que proibiu para não ficar parecida com a deles. E aí a proibição católica virou um dogma protestante. É a mesma coisa. O órgão não foi revelação proibido, de Deus, né, cara? Não foi aí, profecia, né? De repente, já houve tanta profecia no meio evangélico exaltando o órgão como um instrumento de Deus. Profecia colocando o órgão no céu. O único instrumento, fora a harpa, as trombetas que não dá para negar, que a Bíblia está cheia delas, o único que não seja da Bíblia, o saltério ou a flauta, que foi colocado lá posteriormente, por profecia, foi o órgão. Porque elétrico? Nos últimos 500 anos... No céu não entra essa tecnologia. Eletricidade lá não vai ter. Né? Nos últimos 500 anos ele virou uma espécie de arca da aliança musical. O órgão. Então... O Eliseu se serviu de algo que todo ser inteligente deveria se servir. E eu estava agora, antes de fazer essa, fechando parênteses, dizendo o seguinte, que os cristãos não levam a sério a importância do ambiente para tudo. Porque é claro que quando Deus quer me dar uma palavra profética, Ele pode me dar no meio do carnaval, no meio da guerra, na trincheira, em qualquer lugar. Ele fala. Agora, se isso não estiver acontecendo assim, o que se espera é de mim, que que sou um buscador. Se for mais uma carência minha do que uma necessidade de Deus. Eu que sou um buscador, eu tenho que aprender os caminhos do silêncio. Por exemplo, o pessoal me vê pregando de olho fechado às vezes. Diz, o Caio deve estar numa concentração danada. Tem ocasiões que é mesmo, mas a maioria das vezes é para eu não me desconcentrar da desconcentração do povo. Porque eu sou um cara que trabalho com a harpa. Eu preciso da harpa. Eu não estou dizendo que Deus não chegue e não me arrombe e me ponha no coração a palavra que Ele queira e eu estou aí para ela. Agora,
Em circunstâncias normais, eu sou um homem que preciso da harpa. Por que eu chego atrasado nos lugares onde eu prego? É porque eu preciso da harpa para profetizar. Para ninguém te incomodar. Se eu chegar ali, aí fica o cara com a guitarra, com o badalo no meu ouvido, com não sei o quê, com o gato, com a avó dele, com o joanete da velhinha que ele gostaria que orasse depois. É só coisa, é só tudo, menos profecia. E eu não brinco disso. Então eu não estou interessado em nada que atrapalhe um fluxo do que Deus tenha colocado no meu coração. Só se eu estiver na rua, na normalidade da existência, mas indo pregar, ainda chegar cedo para ficar ouvindo conversa fiada, eu não. Eu chego e de preferência, quem me conhece muito, não fala comigo antes de eu pregar. Quando você vira uma pessoa sentada ao meu lado, toda hora falando assim comigo que eu estiver pregando, esse cara não me conhece. Ele acha que é meu amigo, gosta de mim, não sei o que, mas não conhece a minha alma. Você me veja sentado ao lado da minha mulher, ou de alguém, ou de um filho meu, de alguém que anda comigo, que sabe quem eu sou, como eu sou, eu chego ali 20 minutos atrasado, preciso, gosto, amo cantar 5, 6 canções antes de pregar. Às vezes as que pediram antes são tão agitadas que não me agradam. Vocês vejam que eu sempre chego e introduzo umas duesinhas aqui para dar uma serenada no cérebro de todo mundo, acalmada, porque a palavra entra. Existem determinados estados mentais que são facilitadores de todas as coisas, de todas. Então, quando eu acabo de pregar, tem gente que diz, o Caio não gosta de ficar para cumprimentar o povo. Não é ascetismo nenhum. É porque a minha mente, naqueles 55 minutos, entrou num estado de excitamento tão intenso que tudo que eu preciso é de silêncio. Eu já disse que se eu pudesse, eu apertava um botão depois de pregar e abrir-se um cadafalso. Eu cairia numa cama, num quarto escuro, para ficar sem ouvir voz, luz, nem som, durante pelo menos 1 hora antes de sair. A minha alma funciona assim. E eu aprendi que ela funcionava assim naquele período em Manaus, daqueles 7 anos de jejum lá com meu pai. Papai também era uma pessoa assim. E eu fui, por exemplo, antes de pregar naquele tempo, eu ficava pelo menos 24 horas em silêncio e em jejum. Quietude. E você, quando vai aprendendo a lidar com a quietude, com a musicalidade, com a harmonia, com o silêncio, com os indutores mentais de serenidade, isso abre avenidas enormes de sensibilidade e de percepção para a pessoa. Então, em resposta à pergunta dele, a questão não é unção de instrumentos, não adianta ungir a harpa com óleo, não é nada disso. O milagre está na mente do profeta. O milagre é a relação entre uma mente buscadora de Deus, acostumada à relação com Deus, à intimidade com Deus, à amizade com Deus e, em segundo lugar, uma relação também de treino e hábito de um indivíduo com um determinado instrumento, com uma forma musical, com uma harmonia, que dentro dele já desenvolveu um software de quietude. Bem-aventurado é quem consegue se servir das coisas boas da criação, das coisas boas da inventividade humana e colocá-las a serviço do que seja caminho de excelência espiritual, de percepção espiritual, de transcendência espiritual. Caio, quando nas escrituras lá se faz referência à escola dos profetas, ainda da época lá de Eliseu e Elias, né? Uhum. Muitos ali entendem como sendo o que hoje existe em quase todas as denominações, um seminário teológico. Uhum. Que na verdade não tem nada a ver. Graças a Deus. Como que você traduziria isso para a gente com um melhor entendimento? O que é essa escola dos profetas, então? A escola dos profetas do Velho Testamento, ela não era nada como um seminário de hoje, mas ela era o seminário a antiga, de modo que nunca ela produziu nenhum profeta. Uhum. É verdade. Nunca. Se falava mais como um grupo, né? Nunca. Era todo mundo com vontade de ser profeta, com inveja de profeta, com sonho de profeta, com ambição de profeta.
Então, igualzinho ao SUS, tudo igual. Agora, nunca produziu um. Qual é o profeta bíblico que saiu de qualquer escola de profeta? Todos são leigos os profetas, com exceção de Isaías, que era da classe sacerdotal no templo, e Ezequiel, que eram das classes sacerdotais. Os outros todos são leigos. Leigos. Um é boiadeiro, o outro é padeiro, o outro é um surtado de Gileade, o outro é só um agropecuarista, com juntas de boi no campo. Enfim, é gente da vida. Então, o que veio a ser a escola de profetas? A escola de profetas já é o seguinte: o auge do elemento arquetípico profético em Israel se corporificou em Elias, que foi um cara que quase não profetizou nada, do ponto de vista da escritura, do que tenha ficado como profecia para a escritura. O que Elias disse sobre Etiópia, Moabe, qualquer outra coisa, como os outros profetas falaram dos reinos em volta de reinos por vivo? Elias não disse nada. Elias foi profeta da rua. Baal, Jezabel, Acabe, pancadaria, vale tudo, MMA de Deus. Vem que tem. Elias está nas ruas, né? Elias está nas ruas. Esse é o cara. A profecia mais distante dele é: em verdade eu te digo que tu não vais voltar para casa sem que os cães lá lambam as tuas feridas nas águas de Samaria. E acontecia no dia seguinte, no mesmo dia, à tarde, uma semana depois. Elias não tem profecia para frente. Mas ao si mesmo, ele é a figura arquetípica mor do profeta. E não escreveu nada, não disse nada para o futuro. Significando o quê? Interessante. Significando o quê? Que o profeta não é um vidente de futuro, sobretudo. Sobretudo, o profeta é um vidente de presente. Não é o cara que chega e diz, vai acontecer isso lá. É o cara que tem a coragem de dizer, está acontecendo aqui. E se não houver conversão, o resultado é este, ninguém vai impedir. O profeta do dia chamado hoje. Este é o profeta por excelência, e que tem em Elias a sua arquetipia mor no Velho Testamento. Isso é uma primeira coisa. Só que o movimento profético tinha iniciado embrionariamente com Samuel, do ponto de vista de uma designação oficial. Profecia sempre houve na história humana. Sim, acerca de Abraão se diz, é profeta. De todo esse pessoal, é profeta. Teve uma visão de Deus, um profeta. Deus falou, sai e vai, o cara foi, é um profeta. Está andando pela fé. Todo indivíduo que anda pela fé, baseado no invisível, fundado no chão da palavra, é um profeta. Nesse sentido, todo. Então, mas foi em Samuel que estava terminando o período de governo por juízes, a teocracia praticada através do elemento mediador do juiz estava terminando, se estava introduzindo a monarquia com Saul, essa é a transição. O profeta Samuel veio a morrer, não se levantou profeta, porque Samuel, além de juiz, era profeta, profetizou, em termos clássicos, algumas profecias, anunciou alguns futuros, designou coisas para além da percepção imediata, era assim chamado de profeta Samuel, e ficou aquele vácuo depois de Samuel. Um vácuo longo. Aí surgem profetas soltos, aqui e ali, mas muito soltos, extremamente desconectados, quase sem registro, quase sem nome, só diz, e desceu de Betel um profeta e disse isso, mas não diz quem era, nem para onde foi, são coisas rápidas, soltas aqui e ali. Aí vem Elias. Elias chega igual um caterpillar. Quando Elias chega e o período em que Elias fez isso não foi curto, só o silêncio de Elias, depois que ele pediu a Deus que arranjasse um substituto para ele, e Deus indicou Eliseu, durou 13 para 14 anos, o silêncio dele.
O tempo de atividade dele foi longo. Foi durante o tempo de atividade é que começaram a surgir em alguns lugares, como Gilgal, Jericó, aquelas regiões vizinhas de Elias, porque Elias é do outro lado do Rio Jordão. O Rio Jordão está aqui, o sul de Israel seria aqui o meu ombro, o norte de Israel, o Monte Hermon, seria aqui. Israel está aqui, Jordânia está aqui, Israel do lado de cá, o Mediterrâneo aqui. Gileade é uma montanha aqui, onde Elias nasceu. Você atravessa o Jordão, que é rápido, do lado de cá você tem Gilgal, e do lado de cá, logo embaixo, você tem Jericó, é tudo nas mesmas imediações. Então, para mim, fica impossível não pensar que foi o movimento independente do Elias, pregando a palavra, anunciando a palavra como momento de Deus na vida, associado às repercussões antigas que vinham desde o profeta Samuel, com a presença de profetas avulsos aqui e ali, o que gerou esse ânimo, especialmente em Betel, em Gilgal e em Jericó, para se criar espécies de ashram, como lá na Índia tem aqueles lugares de convívio, de um tabernáculo de convívio, para pessoas querendo aprender a indução profética, ou querendo se abrir para o elemento transcendente. Então, profecia naqueles dias, na escola de profeta, eram duas coisas basicamente. Era a leitura ou o recitamento do que se tinha de memória de escritura, ou de sabedoria da escritura, e ao mesmo tempo eram orações, eram falas salmódicas repetitivas, mantras de salmos, e mais invocação espiritual do Eterno. Era basicamente isso que acontecia. Só que a escola de profetas foi virando uma instituição. E como instituição, ela não gerou absolutamente nada, a não ser estudiosos de profetas. Como o seminário mais ou menos faz, reúne um monte de alunos para estudar um leigo que produziu alguma coisa. Você também já notou que quase todas as produções humanas que se transformam em matéria a serem estudadas o resto da vida como ciência são geradas por leigos? Quase sempre. Pode reparar. Você quem era Einstein? Sou um leigo em física, que não foi aceito em faculdade, que não servia para nada, foi trabalhar em marcas e patentes, não sei o que e tal. Ele só tinha a cabeça demais para caber no aquário da físicazinha. Da época. Da época. A maioria desses indivíduos todos, você pode listá-los. Em cima de quem que a gente estuda teologia? A grande maioria são de leigos, que não frequentaram nenhuma dessas escolas, mas que... Gente autodidata quase. Totalmente. Eles não pensaram, eles foram pensados naquilo ali. Aí aquilo vira uma corrente que passa a estudar e depois vira uma linha, uma escola, um dogma. Daí para frente, vira ciência intocável e tudo mais. Freud, do ponto de vista do que a psicanálise hoje viesse a dizer de alguém como Freud, iria dizer que era um leigo. Totalmente leigo. Até porque não dá para se criar algo sem que um leigo o crie. Por exemplo. Não existe nenhuma primeira coisa que não seja leiga. A segunda e a terceira que podem contar com especializações. Como é que pode, sem as tecnologias hoje de estudo de aerodinâmica e fatores de arrasto e física, tudo, como é que pode, sem essas informações, alguém como Santos Dumont colocar um avião para voar? É um leigo. É claro. Totalmente. Tá aí. E qualquer coisa, você vai vendo que assim é. Então, voltando para a escola de profetas, ela, a meu ver, ela foi produzida e gerada pela necessidade de uma densidade de palavra naquela época em que depois do profeta Samuel ficou aquele vácuo, aquele ato. Então não tinha palavra, cada um andando por conta própria. No tempo de Saul foi aquela confusão.
danada. Aí quando vem Davi, foi até o reino de Davi se estabelecer, demorou muito. Foram algumas décadas ali de luta, conflito, 2 décadas até haver as primeiras manifestações de serenidade ainda. Mas espiritualmente falando, o povo ainda estava extremamente confuso. Aí veio o templo com Salomão, logo depois a divisão. Com a divisão do reino, a parte que ficou para o norte caiu no paganismo geral. Total. O reino norte de Israel virou um reino cananita quase que no seu paganismo. Guardavam os elementos rituais básicos, caracterizadores da fé de Abraão, conforme os ritos ensinados na lei de Moisés, mas do ponto de vista do dia a dia era Baal, era Astarote, eram os outros deuses aos quais eles recorriam. Então o vácuo era enorme. No sul, Né, religioso. No sul, em Jerusalém, tinha um templo, mas era só o templo que tinha. O resto era sincretismo também, as denúncias proféticas sobre o que os sacerdotes do templo faziam, o que o povo fazia, são menos ruinzinhas do que as do Reino Norte de Israel, mas são igualmente perversas. Tanto é que o pau que deu no Chico, deu no Francisco, né? Deu no norte e deu no sul, foi o mesmo cacete, a mesma navalha, com a mesma fala de Deus. Então, naquele ato ali, e aí vem os reis de Israel do Reino Norte, um bando de maluco, é que surge Elias. E é por causa também desse ato que se organiza essa necessidade de dizer a gente quer ter meios de ouvir a voz de Deus. E provavelmente, isso aí já é uma teoria minha, tenha sido na escola de profetas que elementos como a harpa tenham sido também assimilados e utilizados. Não me admiraria em nada que uma das coisas que acontecesse na escola de profetas também fosse ligada à musicalidade. Porque naquela época já existia muito os transes proféticos, os idos, né? Esse fim. E Eliseu, ninguém pode negar que ele é um homem muito parecido com Elias, mas é mais novo, é de uma outra geração, ele vem depois. Eu não posso ver Elias na escola de profetas, mas você vê aqui os caras das escolas de profetas conversam com Eliseu. Antes de Elias ser arrebatado, é o pessoal da escola de profetas de Gilgal, de Betel e de Jericó, os discípulos dos profetas, das escolas de profetas, é que vem falar com Eliseu. O Senhor vai levar o vosso Senhor por sobre a vossa cabeça. Aí Eliseu disse, olha, calai-vos que também eu sei, calai-vos que também eu sei. Então eles estão fazendo uma jornada, Elias é levado ao céu num redemoinho, fazendo uma jornada, passando na frente da escola dos profetas, né? Foi a Betel, foi a Gilgal, foi a Jericó, quando atravessou para além do Jordão, é que o Espírito de Deus o levou. E nesse caminhozinho, Eliseu é advertido em todos os lugares de que isso iria acontecer, ele diz, calai-vos, porque eu também o sei. Então, naqueles dias ali, essa escola de profetas, que nunca gerou nenhum profeta, mas era uma escola ainda que carregava aquela pureza, aquela inocência, a ponto de que eles tinham discernido que algo misterioso aconteceria com Elias em algum momento. Tinha uma genuinidade de conexões. Depois é que as escolas de profetas se transformaram em seminários de falsos profetas. Que foram aqueles falsos profetas que profetizavam 3x2, que já eram profetas contratados pelos reis do templo, estavam ali de plantão, querendo saber as fofocas, o que está rolando, o que o rei está querendo, qual é a expectativa real. Comia a camareira para poder saber. Ontem eu vi ele e a amante dizendo que os planos são esses, que é para ele poder, no transe dele, ter informações. E aí, como acontece até hoje, né, para todo lado. Então a escola de profetas tem essa construção. E você veja que ela não durou muito tempo. Quando o templo foi destruído em Jerusalém, e o cativeiro aconteceu,
a escola de profetas foi substituída pela sinagoga, que passou a ser uma entidade cognitiva clássica, de conhecimento clássico. A sinagoga é o modelo da primeira faculdade, da primeira universidade, porque ela não era só religião. Ela era alfabetismo, cultura, ensino, preservação de conhecimentos, produção literária. A sinagoga é um grande centro cultural. Os primeiros livros de interpretação, Talmud, tudo ali, sai dali, né? Desse ambiente. E sai da morte do templo, foi destruído por Nabucodonosor, e sai da impossibilidade de conviverem na Terra Santa de Israel, que era em si um chão ídolo. Para o judeu estar pisando ali já era como estar pisando na cozinha de Deus. Aí eles ficam sem templo e sem a terra deles e vão para uma terra estranha, com uma cultura das mais avançadas e ao mesmo tempo das mais bruxificadas, mais astrologizadas, mais místicas, mais tudo da terra. Extremamente científica, extremamente mística, extremamente tudo. Um dos berços mais férteis da civilização humana, né? A Mesopotâmia, a Babilônia, a Pérsia, aquela região toda ali. Vão para lá. E lá é que nasce a sinagoga. E no mesmo período em que também você vê claramente uma mudança de paradigma espiritual em Israel. O movimento profético vai cessando e o movimento cognitivo, rabínico vai crescendo. Ou seja, os judeus vão deixando de ser javistas, de Javé, no sentido javista, da conexão direta com Javé, e vão se tornando gregos devagar na perspectiva da racionalidade judaica. Quer dizer, antes de serem gregos, já começa a ser uma coisa zoroastrista, né, por causa da influência do exílio, de Zoroastro, do exílio e tudo mais lá na Pérsia, e da ciência persa, que já é uma ciência a caminho e em semelhança da grega, porque os gregos mamaram nas tetas dos persas profundamente, como os persas também mamaram nas tetas dos babilônios. Então todo mundo mamou na teta de todo mundo, e todo mundo fez upgrades. Mas quando a sinagoga surge no ambiente babilônio e depois persa do exílio, já se estava formando a mesma ambiência que vai ser prevalente depois entre os gregos, que veio influenciar, de certa forma, o ambiente do Novo Testamento todo, e veio a influenciar dramaticamente o cristianismo. O cristianismo é um fenômeno de espiritualidade grega, e não javista, jamais. Então, as próprias sinagogas já tinha deixado, gradualmente, a espiritualidade javista, de conexão com o eterno, com o susto do eterno, e estava entrando no processo cognitivo de saber o eterno pelo estudo. Estava começando a entrar no caminho da fabricação teológica. Por isso a gnose ganhou bastante terreno ali. Muito. No tempo do Novo Testamento, quem chegasse com gnose no ambiente das igrejas da Ásia Menor, especialmente, que estavam cercadas de gnosticismo, levava uma vantagem enorme, porque o chão estava preparado, né? Desde sempre. Então, desde sempre que eu digo, é desde essa época, né? E aí, gente? Me bateu mal. A palavra... A pergunta do Judá também que ele tinha colocado no início. Não sei se... Judazão, meu querido. Pode fazer a pergunta? Pode, você pode fazer o que você quiser, Judá. É que ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela lançou essa pergunta para mim. Judá, o que você acha? Quanto maior for a intimidade da pessoa em vida, no mundo hoje, quando ela morrer e for para a glória... Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Quando ela morrer e for para a glória, o susto que ela vai tomar vai ser menor.
Ou seja, se uma pessoa tem uma menor intimidade com Deus hoje, aqui, quando ela passar, proporcionalmente, a profundidade do encontro, do susto que essa pessoa vai sofrer, vai ser muito maior. Entende? Então, quanto mais intimidade com o Pai aqui na Terra, menos o susto lá na glória. Ela falou isso pra mim. Eu falei, eu não tenho uma opinião certa sobre isso, não. Mas eu acho interessante esse ponto de vista. O ponto de vista é que, de que quanto maior... correspondentemente à intimidade que alguém tenha com Deus aqui, eternamente proporcional a essa intimidade aqui, o indivíduo terá intimidade com Deus além, é isso? Isso também porque as pessoas pensam naquele versículo de que na casa do Pai há muitas moradas. E mais do que o menor no reino dos céus era maior do que João Batista. Então, existe uma diferenciação, esse nivelamento. O que você entende por galardão? Galardão não é nada que eu mereça. A graça é favor imerecido. Então, galardão, não sei explicar não. Eu prefiro não falar. É porque esse pensamento tem uma relação a essa ideia evangélica do galardão, né? Ou seja, talvez quanto mais boa tenha sido a tua vida, a tua relação com Deus aqui na Terra, você está acumulando galardões. E ali, chegando lá, você vai ser ferido por esse galardão. Então, quanto maior o teu galardão, maior a tua relação com o pai, ou coisas do gênero, não sei. E tem gente que pensa, eu já ouvi dizer que galardão é uma coroa, né? Uma espécie de tiara, que deve ser uma coisa muito brega, porque o cara que fez muita coisa por Deus vai andar com... Vai ficar um viado galheiro, né? Vai virar um alce. As coisas desse tamanho na cabeça. Imagina se entrar com isso no Você céu, escuta, eu quero chegar. galardão, não quero ficar viado. Com galho de... Sabe quando eu era da igreja de um presbiteriano aqui, no preparativo de acampamento, né? Então o cara que ia fazer compra para acampamento chegava na igreja e a gente tinha que transferir as coisas do porta-mala do carro para a combizinha que ia levar. Então aí o pastor falava assim, ajuda que você vai aumentar seu galardão. E tinha uma senhora lá na igreja que chama, uma senhora, uma velhinha, sempre estava lá sentada na frente, cantava no coral e tal. E aí eu e os moleques, né, na nossa idade, adolescente, a gente sacaneava, vai ter o galardão da senhora aí, viu? Vamos alcançar o galardão dela. Ela tá vendo. Todo mundo quer, mas não sabe o que é, né? Eu já pensei que galardão talvez fosse uma tipo de dragona, tipo de, por exemplo, o cara... As divisas do exército? Não pela divisa em si, porque se meu pai trabalhar agora e eu trabalho também, o céu vai ser um lugar de trabalho. E talvez fosse algum tipo de designação para trabalhar, ou sei lá, algo assim, mas é muita viagem na minha cabeça. né? Galardão, para mim, é algo indiscernível. Quer dizer que só sabe cada um o seu próprio. É como um nomezinho no É um novo nome escrito que ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Então, galardão é uma acumulação relacional, percepcional, de intimidade, de discernimento, numa categoria de intimidade, discernimento, relacionalidade que não tem nada a ver com o que a gente entende por discernimento, sabedoria, relacionalidade e amor. É algo que a gente usa se servindo dessas palavras, porque são as mais próximas que a gente tem, mas elas são de um pauperismo total para designar o que no meu coração eu entendo como sendo o que poderia ser o que nos aguardasse e que não há nem termos para referir. No entanto, esses elementos que no meu entender são o galardão, são todos de natureza espiritual, imaterial, invisível, indiscernível aos sentidos de outros, aqui ou na eternidade. É algo que só diz respeito ao indivíduo e aos Pai dos Espíritos.
As moradas, as muitas moradas, são equivalentes às muitas pessoas. Porque no mesmo texto que diz na casa do meu pai há muitas moradas, se repete mais 2 vezes ali em João 14, depois no 15 e no 16, na mesma fala, a palavra morada retirada do contexto supostamente celestial e celestializada no contexto existencial. Viremos para ele e faremos nele morada, aquele que crê, meu Pai será sua morada, a morada sou eu. Há muitas moradas porque haverá muitos de nós. E cada uma dessas moradas serão absolutamente singulares. Se eu sou singular em relação a você, você em relação a mim, e cada um de nós em relação a qualquer outro dos 7 bilhões de seres humanos do planeta, Foram os que já morreram? na singularidade, fora os que já foram e os que virão, numa singularidade ainda tosca, burra, pedrada, obtusa, ainda é uma singularidade sem sutileza, essa que a gente louva na presente ordem de coisas. Ainda é singularidade, né, de cego, que passando a mão consegue ver que esse é pontiagudo e aquele ali é redondo. Mas ainda é assim. Está longe de ser um olhar. Está longe de ter nanopercepções espirituais. Está longe de entrar na impressão digital. Está longe de tudo. Está longe. Ainda é a singularidade dos estúpidos. Nesse mundo, nessa dimensão espiritual eterna do qual a gente está falando, essa singularidade atingirá níveis que nos são impossíveis sequer pensar quais sejam, de tão elevados. E acontecerão no nível da indevassabilidade para o observador externo. Como assim? Ou seja, na eternidade só eu saberei do meu galardão, eu e Deus. E assim como me é impossível referir hoje o que será tal galardão, será impossível na eternidade ao galardoado poder descrever para quem quer que seja o significado do seu próprio galardão. Porque o que vai caracterizar o galardão é a irreferibilidade dele como intimidade de Deus, impossível de ser narrada para qualquer outro, exceto para aquele que as prova e a recebe. É o novo nome, é a pedrinha branca. Sabe? Porém, olha que coisa de porém, vaidade que pudesse espelhar isso. Não tem comparação, não é porque aquele ali está no palco, no lugar mais alto, sentou na fila, está no gabinete do governador, não tem nada disso, é tudo interior. Porém, o arroxo que a gente passa aqui, a vida que a gente leva, a nossa busca por Deus, faz com que haja eu posso ter um galardão diferente do que eu nesse instante está reservado para mim, dependendo da minha percepção, da minha chegada, da minha busca para com Deus, ou o galardão que eu vou receber, ele é imutável já? Não, galardão, meu amigo, é relação. Galardão é crescência relacional. Galardão é intimidade. Galardão é amizade. Galardão é conjugalidade com Deus. Galardão é mistura do ser em Deus, tanto mais profundo quanto profundo seja. E a outra coisa é que galardão nunca será para mostrar, galardão sempre é para ser. Para viver. Para ser. Assim como a vida com Deus aqui é para mostrar, não. Quem mostra vira fariseu. Não é? Ué, por que galardão, então, de repente, a gente parte para a eternidade e o que passa a prevalecer é o ambiente farisaico? Exibicionismo. Aí todo mundo com a tiarona. Não, ridículo. Da licença que eu vou passar que a minha maior não vai caber. Todo mundo Clóvis Bornai. Imagina uma festa. Lembra do Clóvis Bornai? Lembra dele? Daqueles carnavais dos anos 60, 70? Mais palhafatosas que existiam. Clóvis Bornai e o outro era o Denis, né? Eram os dois que concorriam, o Denis e o Clóvis Bornai. Denis era o Clodovil da época. Era o galardão de Clodovil, de Clóvis Bornai, assim, de lentejoulas, plumas e paetês.
A eternidade vai ser um sambrosa, uma passarela. Vai ser uma Marquês de Sapucaí. Marquês de Sapucaí, o negócio vai ser bonito demais. Então, assim como aqui eu sou galardoado e ninguém vê, lá eu serei galardoado e aquele que me galardoa será o único que verá. Vida com Deus sempre será vida com Deus, não um showcase para ser mostrado para ninguém. Em outras palavras, o céu de todos é de uma individuação tão absoluta que é como se não tivesse ninguém. Embora estejamos juntos. Todos. Mas o vínculo de Deus é com cada um. Simplesmente no céu não haverá assunto sobre você e Deus. Sobre eu e Deus. Ninguém fala sobre você e Deus. Não Ninguém... tem papo de Deus no céu. Lá ninguém tem vai Deus no céu. Lá ninguém, por exemplo, vai perguntar. Não tem teologia no céu. Tem tel no céu. Sim. Não tem santuário no céu. A luz do Cordeiro é o santuário. Não tem conversa sobre Deus no céu. Tem o comer de Deus, o alimentar de Deus, o ser em Deus. Deus deixa de ser um assunto na eternidade. Deus passa a ser o que Ele é. Lá não se prega o Evangelho. Não prega o Evangelho, não se fala nem de fé, nem de esperança, nem de amor. Nem de nada disso. Acabam-se as religiões, as filosofias, as teologias, as conversações, os papos furados. Porque passa a ser algo... Tudo integrado na vida que é, não há questões, não há perguntas, Cara, eu sei que muita gente tem essa curiosidade, porque eu também já tive isso, né? A gente sempre fala quando se refere à questão do céu, da eternidade, como algo lá. Né? Isso é muito comum, né? Como algo distante, assim. E eu mudei um pouco essa categoria de pensar como algo que, dentro disso que você falou, que vai ser individual, né? A morada é em mim. E nunca criei uma expectativa de uma realidade distante quando ela vier a acontecer. Mas sempre pensei em algo que vai integralizar toda a criação. Então, quando vier a tal da restauração final, a eternidade, tudo que existe há de ser abarcado por essa obra claro. final. Então, tudo será restaurado. Reconciliar todas as coisas consigo mesmo mediante o sangue da sua cruz é a convergência de tudo, né? Agora... Embora seja singular, quando você terminou de falar, deu a impressão que poderia ser uma coisa até tediosa, mas tediosa? Pois é, eu sei. Mas quando você falou, foi convergindo tudo as questões, são coisas que a humanidade tem um imenso prazer em questionar, em burilar com a mente. Lá não vai ter a não ser. Mas vai ser maravilhoso. A gente fala lá porque a gente não tem palavras. Lá é bobagem. Não é nesse Se eu fosse inventar uma língua para falar como eu penso, muita gente não iria entender. Porque eu penso de um modo e eu falo do outro. Eu penso com as categorias que o meu português tem para designar com precisão, o máximo possível, as minhas ideias. Para mim. Só que na hora de eu contar para os outros, eu tenho que usar os códigos do outro, de todo mundo. Aí já cai em pobreza, eu já perco 70% nessa história. Porque aí fica lá, céu, papapá. Comigo eu não converso assim. Porque são as referências comuns hoje. O meu papo comigo sobre isso não usa nenhuma dessas terminologias. Usa categorias dimensionais. Se não é longe, não é perto, não é lá, não é aqui, tudo isso morreu na minha mente quando eu estou pensando. Isso só volta quando eu tenho que escrever, falar, contar, expor. Eu tenho que me servir desses códigos que dentro de mim estão superados e trocados por coisas que nem sempre são terminologizáveis, mas que são identificados por um fragmento de entendimento que às vezes eu nem nomeei, mas que eu posso chamar de pensamento vinculado a isto. E que está ali presente como um software que dentro de mim é claro. Então, dito isto, a Bíblia se serve das linguagens humanas
para poder se comunicar com os seres humanos. É por isso que o rico morre e vai para um inferno, que pode ser visto de um paraíso pelo Lázaro. O cara pode gritar de lá: ei, Abraão! Veja só que coisa patética, se você for literalizar. Então, literalizou, virou patetismo. Um inferno, de onde o cara grita para alguém que está no céu, faz do céu o inferno. Né? É do céu o inferno. E faz do inferno uma perversidade muito maior, porque é um monte de desgraçado assistindo o gozo dos outros, dos salvos e indiferentes, que sabem que estão sendo vistos, estão vendo, se exibindo. E ainda tem um Abraão que diz: ó, deixa o cara comer em paz aqui agora, porque lá naquele tempo você se fartava e o bichinho passava fome. Agora, meu filho, tá na tua hora do perrengue, tá na hora dele passar bem. Mas deixa que eles ouçam lá os profetas. Ora, como fábula para me explicar um princípio espiritual é perfeita. Como narrativa literal é patética. Essa que é a verdade. Mas como ilustração espiritual é incomparável. Eu tenho que ficar com o sentido espiritual da ilustração, esquecer a pateticidade descritiva da fábula, porque senão ela cai no caminho da perversidade, e não só do infantilismo. Isto dito, eu quero vir aqui, expliquei que a Bíblia tem que se servir dos elementos dos códigos humanos para poder se fazer compreender em todas as gerações. Não só por um ou por alguns, ou numa geração mais evoluída, avançada ou sofisticada. Isso teve que servir para todos os entendimentos humanos em todos os tempos. Por isso tinha que ser acessível à compreensão mais simples, e se é acessível ao mais simples e é carregada na sua simplicidade e profundidade no seu conteúdo simbólico espiritual, será sofisticada para a mente mais adiantada em qualquer outro momento da história. E é assim que funciona o processo inteiro, do fenomenológico da comunicação da palavra na escritura. Agora, esquecendo isto, ficando com o ambiente interior de quem não precisa contar nada para ninguém, num esforço particular que eu faria agora, o que eu diria é o seguinte: está tudo aqui, gente. Está tudo aqui. Quando Jesus disse aos que disseram, perguntaram aos saduceus sobre a ressurreição dos mortos, o cara que teve 7 mulheres, qual delas será a mulher dele na ressurreição? Ou vai ter uma poligamia celestial? Aí Jesus respondeu como? Respondeu: nunca ouvistes, nunca lestes. Olha a sutileza. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele trabalhou só com o verbo no tempo presente. Eu sou. Ele não disse eu era, eu fui, eu serei. Eu sou. Portanto, se ele diz eu sou, olha a lógica de Jesus. Ele é Deus de vivos e não de mortos, pois para ele todos vivem. Respondendo aos saduceus, ele está dizendo: olha, esse cara que vocês estão dizendo que morreu está vivo com Abraão, com Isaac e Jacó. Está todo mundo vivo hoje, está todo mundo tão vivo quanto você que pensa que está vivo. E essa não será uma questão para esses vivos que já transcenderam a contingência do momento, porque onde eles estão as pessoas não se casam, não se dão em casamento, porque as contingências da reprodução, da carência biológica, da necessidade da continuidade da vida e do orgasmo psíquico terão sido superadas e elevadas à trilionésima potência do gozo e do prazer, que farão com que tudo isso se torne lixo, pequeno e desprezível comparado com o que eles têm. No entanto, você não tem que ficar preocupados com quem será, porque para Deus tudo já é. Então, o mundo que vocês estão especulando sobre como será, em Deus já é. Já está acontecendo. Ele é Deus de vivos e de mortos o tempo todo.
esse problema da falta dessa percepção atemporal de Deus trucida as categorias nossas. Hoje a física quântica ajuda pra caramba quem gosta de ajuda. Com universos paralelos, teoria das cordas, essa coisa toda, quando você fica vendo. Por exemplo, essa tese que eu defendo como tese, né? A escritura não diz, então é só uma tese minha, de que esses OVNIs que inegavelmente aparecem por aí, eu digo inegável porque eu não sou doido e eu vou para qualquer fórum do mundo para dizer que eu já vi. E vi com meu pai, vi sozinho, e vi com gente séria. E vi de modo inequívoco e vi com uma cidade inteira. E não vi como uma fantasmagoria, não. Vi como um pão de açúcar voando na minha cabeça à noite. Então, se eu negar que eu vi isso, só nega em vendo, só nega que viu, o cara fraco de cabeça que tem medo de ser julgado pelos terceiros. Mas eu, como não tenho medo de nada, vou pra cara de quem queira e digo vi e chamo pro cacete mental, se ele quiser. De qualquer nível. Qualquer um. Então, o desassombro é esse. Eu creio que isso é macroassombração. Assim como existem casas mal assombradas ou pessoas possessas, é só uma questão de dimensão. Na casa é o tamanho de uma casa. Nós chegamos num tempo em que a aproximação do momento final é tão grande, a gente está chegando na fronteira do abismo e da virada tão grande, em que o mundo virou uma casa mal assombrada, o planeta. Essas coisas são assombrações cósmicas. Elas não estão vindo de Andrômeda nem de outra galáxia. Cada vez mais a física está reconhecendo quase que completamente a impossibilidade de que no universo inteiro reúnam-se as circunstâncias absolutamente perfeitas em todos os níveis de equidistância, de composição que mantém, que produziram, que mantêm, que geram, que sustentam a vida na Terra. Cada vez mais, aquele conceito da física do século XX até mais ou menos 1980, que foi um tempo ainda de muita arrogância na ciência física materialista, morreu, meu irmão. Quanto mais os caras estão mergulhando no ambiente físico profundo, mais perto da dimensão do espírito eles vão chegando, mais a ideia de Deus parou de ser uma discussão. Quanto mais profundamente se mergulha na física hoje, mais cheio de certeza de que existe Deus, sem que se saiba o nome, mas mais se sabe, mais se crê, menos se questiona, mais se aproxima do que eles chamam de singularidade absoluta. Mais se sabe que não se teria universo sem o mistério indevassável. E até o nome que eles deram, né? Inestudável. Singularidade. Então, isso aí é uma questão que só continua questão para burrice e para ignorância. Para quem já passou disso, já está em outra. Esse pessoal que está em outra, também, cada vez mais tem a certeza acerca daquilo que a Bíblia sempre deu como certo. A religião é que não, porque a religião fica com o literalismo do rico e do Lázaro, da passagem, e não com o ensino do Espírito sobre aquilo. Fica com a letra descritiva, aí fica com a pateticidade, e não com a sublimidade da descrição. Mas a Bíblia o tempo todo tratou essa coisa como dimensão. Vai e vem. Quer ver a maior manifestação do paralelismo, da não distância de nada? É o Cristo ressuscitado, é Jesus ressuscitado, que atravessa a parede, come e bebe com todo mundo, e ainda diz para eles: peguem em mim e vejam que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Muito louco isso. Mas já é carne e ossos, já são carne e ossos transdimensionalizados, já passaram para outro estado de glória, já estão agora constituídos de energia incorruptível, indestrutível, não enferrujável,
Ou E ainda seja, absorve a própria matéria, né? E energia que não entra em colisão com a matéria grossa do terrena, universo. Ele come o peixe. E que hoje já não é mais nenhum problema para a física contemporânea admitir a existência dessa matéria, até porque aquilo que a gente chama de matéria é mais vazado do que tudo. Se eu reduzisse a minha visão para a perspectiva da nanovisão e eu olhasse para o mundo, eu não ia enxergar o Tom, não ia enxergar ninguém. Eu só ia entregar tudo, eu só ia enxergar vazamentos, eu não ia ver nada. Nós não existimos. Aparece, né? A nossa solidez... O tamanho da peneira que é esse aqui, né, Caio? A nossa solidez é só por causa da grossura dos nossos elementos táteis e da nossa impossibilidade de penetração. Nós somos grossos demais para entrarmos em nós mesmos e nos outros. Mas, de fato, nós somos telas. Tudo passa. Se tiver a dimensão suficiente, nós estamos sendo atravessados. É por isso que frequências nos atravessam. Por exemplo, Energia não nos atravessa o tempo todo? Para lá e para cá? A Terra, eles têm que ir lá não sei quantos quilômetros, 2 quilômetros. Se nós fôssemos sólidos, ela bateria e refletia, atravessa. Não existe solidez em nenhuma rocha da Terra, quanto mais nos nossos corpos. Tudo é atravessável. Aí Jesus atravessa para lá e para cá, a constituição dele na ressurreição vira essa que será a minha. Eu tenho na ressurreição dele o protótipo de mim mesmo, de quem eu serei na eternidade. Eu olho para Jesus e me vejo. Me vejo, portanto, em Jesus ressuscitado, capaz de usufruir o que eu não usufruo hoje, por impossibilidade contingencial, física, finitude e tudo mais, e continuarei a usufruir o que eu usufruo hoje. Bebe vinho, come peixe, bate papo com os amigos e atravessa a parede. E leva tilápia para outra dimensão. Leva vinho da Galiléia para outra dimensão. E a dimensão não está em nenhum lugar distante do universo, está ali mesmo, está aqui, está entre nós. Quando ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, não é porque ele diz, então farei uma viagem, atravessarei o cosmos inteiro, virei e chegarei até vós. Não. Ele está aqui. Ele está aqui entre nós. Claro. Nesse instante e dia. Se deixar de estar, a gente morre. É por isso que Paulo fala que tudo subsiste nele. Nele, tudo. Então... Só que ter essa consciência é maravilhoso. Agora, né, olha só. Pensando nessa eternidade, nessa não distância de nada. Até a física diz, e apresenta a tese, de que, por exemplo, se eu estou aqui, andando, e vocês estão aí, e vocês estão diante de mim como figuras de uma importância capital para a decisão que eu vou tomar andando de lá para cá. Eu estou vindo de lá para cá. Se no meio do caminho alguma coisa muito intensa mentalmente mudar minha convicção e eu virar em outra direção, a loucura do mundo paralelo na teoria da física é tão grande que ela chega a dizer que é possível que esse meu mundo com vocês aqui continuasse sem que eu tivesse abordado vocês e que essa minha guinada de pensamento tenha me levado para uma outra dimensão com vocês, paralela a essa onde a gente vai realizar a consecução daquilo que aqui não foi realizado. Para você ver o nível... Isso de forma imperceptível. De viagem teórica baseada num elemento físico estudável. Não é só ficção, é uma ficção amparada em algum substrato de possibilidade. Está longe de ter comprobabilidade, mas tem já um substrato teórico de possibilidade. Para você ver o nível da loucura. Eu, particularmente, não creio nisso. Eu, pessoalmente, não creio que eu estaria me multiplicando em 1 milhão de caios, por aí com 1 milhão de vidas para... Não creio. E cada uma delas tendo sua própria responsabilidade, significado,
teoricamente, pela física, poderia ser. Esse mundo poderia estar sendo habitado por nós mesmos, multiplicados cada um de nós por 1 milhão, cabendo tudo aqui, porque não é tempo e espaço, é dimensionalidade, só isso. O filme Watchmen, ele se baseia um pouco nessa teoria. Porque o próprio personagem Watchmen é um ser que é capaz de estar na cama com a mulher, e na própria cama ele se multiplicar em muitos para atender a sensualidade dela, como também é capaz de estar exercendo a sua função de trabalho, está ali. Ele se multiplica nesse processo. Mas ele ainda é a teoria física, cada individualidade fica onde está. A mesma individualidade vai para outra, mas sem a referência dessa. Passa a ser outro mundo. Não se fica pensando, eu deixei uma, e nem é algo autoinduzido. Não está sob o controle. Por isso não é superpoder. Mas, se fosse, vamos pensar nessa possibilidade. Se fosse, cada um desses caios, desses desdobramentos, viveria as consequências e as implicações das decisões que tomou, tanto quanto eu estou vivendo enquanto falo aqui, de modo que não mudaria nada. Seriam apenas todas as minhas possíveis variáveis, todas as variáveis de mim mesmo sendo julgadas e vividas em todas as instâncias. Nesse sentido, o juízo final seria simultâneo e concomitante com a experiência do existir de cada indivíduo, vivendo todas as facetas da sua própria variabilidade possível como ente individual. Olha a loucura do negócio. Tem um filme com Jet Li que chama O Confronto, que são vários universos paralelos, e aí tem um do personagem dele em cada mundo. Cara, e em um dos... Acabou, Cara, eu estou passando a hora, eu estou preocupado agora que o meu genro vai ter que levar minha filha no aeroporto. Beleza. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é um filme que um dos personagens descobre que tem universos paralelos. Ele viaja para os outros universos e mata ele mesmo no outro universo. E com a morte dele ele ganha mais poder. E ele vai começando a matar todo mundo para ser o grande poderoso. E no final acabam só 2. E aí um lutando contra ele mesmo de outro universo paralelo. É baseado nessa teoria aí. Então, a coisa de tempo, de espaço, é uma brincadeirinha da nossa limitação. Mas a eternidade já está entre nós. Nós não temos que ir para nenhum lugar. Já passou da morte para a vida, já diz que o lugar sou eu. Sou eu em Deus, eu só mudo de frequência energética. Meu pai está no céu, mas o céu não é longe daqui. O céu nem se referencia por aqui, nem por ali, nem por além. O céu é. Isso tudo vira irrisoriedade absoluta quando você entende. As influências daquilo que você falou, né? De quanto que a sinagoga também bebeu da percepção grega romana. E perdeu o javismo, onde isso era natural. Exato. Né? Gente querida, desculpem, nós vamos ter que terminar. Vamos continuar amanhã, o tempo passou bastante, eu levei um susto agora, quando eu me lembrei que o Tiago vai ter que levar minha filha Juliana ao aeroporto com o Matheus, que eles vão viajar daqui a pouco. E o horário estava meio contado. Amanhã a gente está de volta às 9 horas da manhã, ao vivo. Eu espero que você divulgue o Papo de Graça. Se quiser assistir, assista outra vez, às 3 e às 9h30 da tarde, todo dia. Um beijão a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos instrua e nos dê a sabedoria do bem. Em nome de Jesus. Um grande beijo a todos Tchau. também. Beijão. Bye, bye. Tchau.